Olá, assinantes do canal Aqui Mando Eu. Hoje vocês vão ter, como eu, o privilégio de conversar aqui com o jovem Manuel Bueno. Manuel, como é que é o seu nome mesmo? Manuel Amaral Bueno. Manuel Amaral Bueno. Ele tem um pouco de São Gotardo, que é a minha terra, pelo Bueno, e de Amaral por Tiros, né, Manu? Sua mãe, a família de sua mãe é de Tiros, né? Isso, a família do meu avô. Exatamente. Sim, do seu avô. Pois é, o Manuel está aqui não é à toa, porque ele já passou pela Paideia, quando nós estávamos na Avenida Contorno 4023, onde eu tive a minha famosa escolinha de natação. Manuel, você era muito novo quando você passou pela Paideia, você se lembra? Quantos anos você tinha? Bom, eu frequentava o Paideia desde talvez os 13, 14 anos, né? Como ouvinte, às vezes, e às vezes simplesmente esperando meu pai do lado de fora da sala de aula. É, Mas eu nunca fui aluno matriculado do Paideia, mas eu já cheguei a ser professor. é. É, Pois é, mas Manu, é isso que eu queria fazer um suspense para falar. Falar assim, ó, o Manu, ele jovem assim, ele foi lá já como professor. Porque você estudava, me parece que era no Colégio Santo Antônio, não era? isso. E eu Logo vi que depois de você formar. era muito bom em história. Eu falei assim, ó, o Manu Uhum. podia vir aqui dar aula para os nossos alunos de história. Você era da idade deles, talvez até mais novo. Não é assim? Frequentemente sim. O Edson me convidou para dar umas palestras sobre história. Agora, eu nem lembro muito o tema, acho que era temas que usualmente não são ensinados em pré-vestibular, mas que tinham acabado de entrar no vestibular da UFMG, eu penso, como história da África, história da América Espanhola, eu acho também alguma coisa. E a gente teve uma discussão sobre o Oriente Médio também, eu me lembro. Mas não foi só isso, eu também dei aula no Paideia de inglês e francês, muito brevemente, É. porque pouco tempo depois eu passei no vestibular em Brasília e mudei de cidade, mas durante um mês e alguma coisa eu dei aula de inglês e francês também no Paideia. Você chegou a estudar também na UFMG, né, mano? Eu nem te apresentei, você formou-se na UFMG e Brasília, como é que é isso? Explica aí para o nosso ouvinte. Eu me formei em História na UFMG, mas no meio do caminho eu passei um semestre na UNB estudando Relações Internacionais e cheguei a estudar 2 anos de Economia na UFMG também. Exatamente. Mas você já pensava em estar em Argel, como está agora? Nunca pensei em estar em Argel até o início deste ano. Pois é, o Manuel entrou nada menos do que para o Ministério das Relações Exteriores. Você trabalha na embaixada, não é assim, Manu? Atualmente eu trabalho na Embaixada do Brasil em Argel. É. E foi para ir, para demorar pouco, fevereiro e março, não é? E está até hoje, né, Manu? Conta para nós aqui, isso é um privilégio para o nosso ouvinte, poder conversar com uma pessoa que já passou pela Paideia e está lá em Argel. Nós temos um orgulho muito grande disso. Como é que está em Argel? Estou vendo que você está em manga de camisa, fria que não está. Bom, só sobre o Paideia, eu cheguei a substituir o Edson um dia. Eu lembro que os alunos o meu pai estava dando aula de redação e tinha me levado para lá, e os alunos ficaram muito decepcionados porque o Edson não foi por algum motivo. Aí meu pai falou, não, mas então o Manuel vai substituir o Edson. E vocês faziam uma coisa de escrever a redação na hora, no quadro, e eu acho que eu não me dispus a fazer isso não, mas eu corrigi a redação no quadro. Acho que até do meu pai eu devo ter corrigido alguma coisa. É.
Pois é, mas Bom, nem falamos do seu pai. O seu pai é o Sérgio, professor de literatura, que deve vir também aqui para falar para nós. O seu pai é o decano nosso, né, Manu? Ele é o principal, é o carro-chefe, né? aham, E você ali, como filho, né? Você tinha. Não é só por causa dele, não. Você tinha a sua própria credencial, a verdade é essa. Você era muito bom em línguas, muito bom em história, e acabou que nós tivemos essa honra de ter você lá como professor, muito novo. Mas vamos passar para a Argel agora. Conta para nós sim. aí como é que tá. Como é que tá aqui? Como é que é a sua rotina aí? Você está Bom, meio eu vim, de quarentena, né, Manu? sim, sim. Aqui no Ministério das Relações Exteriores existem dois tipos de missões. As missões permanentes, em que os servidores vão ao exterior para trabalhar nas embaixadas, nos consulados, por pelo menos 2 anos, e as missões transitórias, que em geral duram até 1 ano, né? No meu caso, é, eu, eu fui designado para uma missão transitória de 2 meses aqui em Argel. Mas, em fevereiro. Mas a pandemia chegou aqui na Argélia, principalmente a partir de março, e o governo argelino reagiu tomando uma série de medidas, entre elas o fechamento do espaço aéreo. Ah, Então eu estou retido aqui na Argélia até hoje. é. Mas tem sido uma experiência muito boa para mim. É o meu primeiro posto no exterior, e eu faço trabalho principalmente consular, quer dizer, assistência aos brasileiros no exterior e também análise dos pedidos de visto dos argelinos para entrar no Brasil. Mas durante a pandemia, como a embaixada ficou impossibilitada de receber novos funcionários, e durante um certo período, até os nossos funcionários locais aqui ficaram impossibilitados de ir à embaixada, eu tive a oportunidade de fazer todo tipo de trabalho. É. E além disso, eu não pude conhecer muito a Argélia, nem a Argel, infelizmente. Eu conheci um pouco no primeiro mês, mas muito menos do que eu gostaria. Mas uma coisa que eu conheci razoavelmente bem foram os meus colegas aqui, e eu sou muito grato por essa oportunidade. Os argelinos que eu conheci são pessoas muito abertas, solícitas, hospitaleiras, que querem te mostrar o país, querem te mostrar a cozinha, principalmente, da qual eles são muito É. orgulhosos, e querem ajudar sempre que eles podem. Então, tem sido uma convivência muito feliz para mim. Ô, Manu, essa camisa sua, ela é argelina, né? Você Isso. pode decifrar isso para nós? O que está escrito aí? Então, eu vim à Argélia no inverno. Então, eu não trouxe esse tipo de roupa que realmente não serve para se usar aqui durante o inverno. Então, eu tive que arrumar essa camisa e, na verdade, eu não sei o que ela significa, mas eu tenho uma teoria, que é o seguinte: o G é um símbolo bastante universal de Deus, né? God, a maçonaria usa, por exemplo. E isso daqui me parecem 2 M's. Então, me parece que pode significar um dos pilares do Islã, né? De que Allah é o único Deus, e Maomé, Mohammed, com 2 M's, né? Maomé é seu profeta. Ah, sim. Mas Manu, eu nunca vamos puxar. verifiquei essa teoria. É. Eu sei que você poderia falar muito ainda sobre história, mas eu quero puxar para a sardinha para nossa lata, que é redação, literatura, essas coisas. Para Uhum. você entrar para o Itamaraty, a redação teve um peso importante, não? A redação teve um peso fundamental. O Itamaraty ele tem realizado concursos para 2 carreiras, ambas de nível superior. Oficial de chancelaria, que é uma carreira mais voltada para temas administrativos e de gestão,
e diplomata, que é a mais voltada para a política externa. E em ambas as carreiras tem prova de redação em inglês e português. Pelo menos no último concurso, inglês e português. Em oficial de chancelaria já houve prova também de espanhol, francês. E diplomata nos últimos, se eu não me engano, pelo menos 17 anos, tem tido prova de inglês, espanhol e francês. De redação, né, nessas 3 línguas. Teve um período que foi prova de múltipla escolha, mas atualmente é redação e tradução nas 3 línguas. Então, redação tem um peso super importante, né? E faz realmente toda a diferença para uma pessoa ser aprovada num concurso do Itamaraty ou não. Certo. Agora, eu vou fazer uma pergunta para a qual eu até já acho que sei a resposta. Mas eu gostaria de ouvir de você mesmo. Como é que você ficou bom para escrever? Qual é o segredo? Aqui eu estou falando, não é o Paideia, não, porque você não foi assim nosso aluno, você foi nosso professor. Mas eu sei que você tem aí os seus segredos. Você pode contar aqui para o nosso ouvinte? Bom, eu penso que o principal, a coisa que mais me ajudou na minha vida foi eu ter nascido onde eu nasci, numa casa com 2 pais que gostam muito de ler, trabalham com isso, inclusive, escrevem. Minha mãe, talvez ela nem goste de saber que eu estou falando isso, mas ela é poeta, e na avaliação do meu pai, uma poeta excelente, na minha também. E que me colocaram em escolas muito boas, principalmente a minha escola de 1ª a 4ª série, Balão Vermelho, que hoje em dia também tem as séries seguintes do ensino fundamental, com o nome de Mangaveiras. E no Balão Vermelho a gente era extremamente estimulado, eu penso que é o que a escola mais fazia, estimulado a ler e escrever, sabe? A gente tinha uma feira de livros anual, Giroletras, em que a gente representava o papel de vendedores de livros, então a gente tinha que conhecer os livros, né, para poder vender a história, né? A gente tinha inúmeras coisas que nos estimulavam a fazer isso, e eu aproveitei muito isso. Depois estudei no Colégio Santo Antônio, que também estimulou e me ajudou a me aprimorar. Eu escrevi no jornal do Colégio Santo Antônio, Ipsis Literis, e ainda depois, para fazer concurso, ainda fiz cursinho com bons professores de português e de redação. E, finalmente, no Itamaraty, eu fui muito estimulado e aprendi muito, porque a redação é uma coisa muito valorizada no Ministério. Eu penso que em outros órgãos da administração pública também, a Presidência da República, com a qual já trabalhei, eu vejo que tem muito cuidado com a redação, em geral. Mas no Itamaraty tem um extremo cuidado. Então, Manu, você poderia falar um pouco, talvez fazer referência a algum livro em especial na área de literatura? Algum autor do seu gosto? Eu sei que você leu muito livro de história, de sociologia, economia, mas também literatura, né? Eu li muita literatura, especialmente no Balão Vermelho eu era muito estimulado a ler literatura, mas eu li muito no colégio, na faculdade, eu sempre gostei, gosto até hoje. E um autor que eu acho que marcou muito a minha adolescência, que eu li não sei, talvez umas 8, 9 obras dele, ainda com 14, 15 anos, foi o Machado. Sabe? Machado de Assis com 14 anos não era chato, não, Manu? Para mim não foi. Eu li, acho que Esaú e Jacó foi o primeiro livro do Machado que eu li, numa edição comentada que meu pai tinha, e que ainda tinha os comentários do meu pai anotados, né? Então eu adorei, e aliás, quase todos os livros que eu li em casa tinham os comentários do meu pai, né, que eu sempre gosto de ler. Sim. E o Machado, ele tem um estilo maravilhoso, né? Acho que a escrita dele é principalmente o estilo, então a gente pode aprender muito com ele.
Eu adorei ler mais tarde Grande Sertão Veredas, mas esse eu só li na faculdade. Eu fiquei apaixonado, e li também Dostoiévski, embora não seja um autor brasileiro, né? É um autor que eu amo, até que eu amo profundamente. E Clarice Lispector também, eu já li muito e gosto muito até hoje. E você era muito novo quando você leu esses livros, né, mano? Bom, Machado, sim, a Clarice Lispector, mais ou menos. Na minha juventude, deixa eu pensar. Eu porque... era... Ô, Manu, você está falando da minha juventude, mas você é muito jovem. Eu tenho 31 hoje. Eu li muito Shakespeare na faculdade, sabe? E os poetas? Você não citou poeta? Poeta, eu acho que é um ponto mais fraco na minha formação, embora eu já tenha lido muito. Eu li muito Cecília Meirelles, li Carlos Drummond, claro, Manuel Bandeira. Tem certos poemas que a gente acaba... A gente sabe de cor, né? Bom, enfim, eu tenho dificuldade de saber de cor para recitar, mas quando a gente começa a ler, a gente reconhece, porque fica marcado na nossa memória, né? Então, mas é um ponto mais fraco da minha formação, eu acredito. Pois é, mas você também não precisa ser forte em tudo, né, mano? Agora eu queria que você falasse, eu já tive algumas conversas preliminares com você, você me falou como que uma vírgula aí no Itamaraty pesa. Você pode falar um pouco sobre isso? A vírgula, a palavra precisa. Bom, a gente costuma dizer que a diplomacia tem 3 funções: informar, negociar e representar, né? E nessas 3 funções, representar talvez seja em que ela seja menos importante, mas nessas 3 funções, a palavra escrita é fundamental, e a palavra falada também. Mas eu não fiz muita diplomacia falada até hoje. Mas com a palavra escrita, eu já trabalhei muito. E, aliás, é importante não só a escrita, como a não escrita também, né? No Itamaraty, o que se deixa de falar, quer dizer, no Itamaraty não, nas relações internacionais, o que se deixa de falar, e até a não resposta dizem muito, né? E, obviamente, nos acordos internacionais, nas notas, cada palavra, sofre um escrutínio muito grande e pode querer dizer muito, né? Então, no Itamaraty, se toma muito cuidado com a redação de qualquer tipo de documento, mas nos documentos voltados à política externa, mais ainda. Para vocês terem uma ideia, eu trabalho no gabinete do ministro, em Brasília, né? Um documento que vai ser assinado, o ministro, ele é um diplomata experiente, ele é um escritor também, aliás, com livros publicados, um blog, mas ele não tem condição, obviamente, de escrever todos os textos que ele tem de assinar. Ele assina um número incrível de documentos por dia. Então, tudo que um ministro das Relações Exteriores, em termos de política externa, vai assinar, ou mesmo de política interna no Brasil, né, passa por, no mínimo, 5 ou 6 pessoas, sabe? Itamaraty tem uma estrutura hierárquica que geralmente funciona assim: a divisão se ocupa dos temas mais específicos, acima da divisão, departamento, secretaria, e aí secretaria-geral, eventualmente, e o gabinete do ministro. Então, tem esses 4 níveis. Esses 4 níveis, em cada um deles, o documento é redigido, corrigido, por pelo menos uma pessoa, mas geralmente por 2, né? Alguém, um chefe. Então, aí nós já chegamos a 6 ou 8 pessoas, né? E no gabinete, ele é lido pelo assessor do ministro, pelo chefe do gabinete, por pelo menos 3 pessoas, né? O próprio ministro. E, eventualmente, as outras pessoas que trabalham lá, se chegar a elas podem tentar oferecer sua contribuição também, né? Uma coisa que eu aprendi no Itamaraty é isso. Todo mundo pode corrigir todo mundo.
Pode ter pessoas que ficam ofendidas. Eu ainda não conheci essas pessoas e eu fico muito feliz por isso. Se você tem conhecimento e tem capacidade de escrita, você vai poder contribuir e essa contribuição vai ser valorizada. Mas você ilustrou muito bem a importância da escrita, da redação, porque o foco do nosso canal é esse, é a redação, mas é a linguagem também, né? Na minha experiência, quem trabalha melhor é quem está mais disposto a ser corrigido, sabe? Na minha experiência, quem está disposto a ouvir, quem está disposto a mostrar o seu texto, a aceitar sugestões, correções, acaba, no final das contas, fazendo um trabalho melhor. Então, esse trabalho, esse aprendizado com a redação é uma coisa permanente no Itamaraty e foi uma surpresa positiva para mim quando eu comecei a trabalhar lá, porque eu sempre gostei disso. Depois que eu me formei, eu cheguei a trabalhar como revisor e tradutor. Então, eu fiquei muito feliz de encontrar isso de novo no Itamaraty, de poder continuar fazendo isso, de certa forma, no Itamaraty. Pois é importante isso que você falou, né? Você está disposto a ouvir críticas, né? Falar assim, essa palavra não ficou muito bem, essa vírgula aqui não está no lugar certo. Aliás, eu tive essa honra de ter sido aluno de um grande escritor, não sei se você já leu o livro dele, o Ciro dos Anjos, já não? Conhece o Ciro dos Anjos? Não? Pois é, eu tive a honra de conhecê-lo assim, na minha frente, como eu estou aqui com você, embora online, né? Mas como se a gente tivesse um ao lado do outro. E o que ele fazia era isso, eu colocava lá o texto, ia lendo conosco e falando assim, ó, essa palavra aqui, aí a gente ia perceber que cada bobagem que a gente colocava, pois é, essa palavra não está muito boa. Manu, mas a nossa conversa está muito boa. Você teria alguma coisa a falar com o nosso ouvinte? Porque você, para nós, é um trunfo muito grande. Falar assim, ó, a Paideia está lá em Argel, no momento, representada pelo Manuel. Você teria alguma coisa a falar para os nossos espectadores, que são, em geral, pessoas que estão procurando melhorar a linguagem, tanto como você falou, tanto oral quanto também escrita? A palavra é sua, para terminar o nosso bate-papo. Bom, o recado que eu queria passar para todo mundo, com a minha experiência estudando línguas e estudando redação, que, em primeiro lugar, todo mundo pode aprender, todo mundo pode melhorar, desde os que mais sabem até os que menos sabem, e a oportunidade para fazer isso é a vida inteira. A língua, a história, a sociedade, são assuntos inesgotáveis. Então, se você estiver aberto, você vai aprender, vai melhorar ao longo da vida toda. E, no meu caso, e eu penso que, em geral, isso vai ter frutos muito bons. A língua é como a gente percebe o mundo, consegue imaginar o mundo, e sempre que a gente aprende mais, isso amplia os nossos horizontes. Então, eu desejo muita coragem e boa sorte para todos os nossos ouvintes. Muito bem, Manu, muito obrigado. Você honrou muito o nosso canal. Obrigado a você pelo convite. Aqui em Argel, na quarentena, de vez em quando a gente fica muito solitário, então eu agradeço muito essa oportunidade. Ok, um abraço para você e até uma próxima oportunidade. Quem sabe já aqui no Brasil. Valeu. Então, tchau. Tchau, tchau. Tchau.